Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios 5:14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa regaladas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Falam-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, como a gente viu a semana passada, a gente vai dar início a um novo estudo sobre obsessão simples, em outros livros. Vocês viram na mensagem que foi lida aqui agora, em que ele fala daqueles que dormem espiritualmente. Estão acordados do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual só dormem. Escutam a palavra de Jesus, participam das reuniões, vão nos templos, entra aqui, sai aqui e não fica nada aqui. São esses que dormem. E a gente vai estudar um pouco hoje a respeito desses que estão dormindo, sabe? Porque a mensagem que a gente vai começar a estudar diz o seguinte: a obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os nutrem desde passadas experiências, na atual ou em encarnações anteriores, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. Então, a primeira coisa que a gente começou a falar semana passada foi sobre essa palavra valores, sabe? Porque valores diz respeito àquilo que eu construí para mim, são os meus valores. E valores diz respeito também ao meio social que eu estou imergido nele, está entendendo? Então, se eu respeito os valores do meio social, entende? Se eu tenho meus valores de acordo com aquele meio, as pessoas se acomodam. Isso faz uma diferença gritante, porque é justamente essa acomodação do ponto de vista da personalidade humana que faz com que eles não acordem do ponto de vista espiritual. São pessoas que vivem no mundo dos homens, participam das reuniões espirituais, mas continuam vivendo da maneira mais adequada, de acordo com seus valores que construíram para a vida inteira. É o que a gente costuma chamar de espíritas materialistas. Tem aos montes. São aqueles que são espíritas e se enquadram naquela classificação de Kardec de espíritas imperfeitos, em que conhece os fenômenos, reconhece eles, conhece o valor moral, sabe que tem algo a mais para acrescentar nos deveres e conduta, mas não aplicam nas suas vidas, mas sabem muito bem aplicar na vida dos outros. Então são esses que passam pela Terra e não perceberam o valor que tem de acordar para o mundo espiritual da vida. São muitos os que estão desse jeito e desencarnam, perdem seu corpo, morrem e continuam achando que estão vivos, que não perceberam ainda que desencarnaram. Não pensem vocês que são poucos. E não pensem vocês que por frequentar a reunião espírita isso não vai acontecer com vocês. Um dos exemplos mais importantes que eu vi, entende, a respeito disso, é no próprio Alírio que a gente está estudando. Uma companheira que trabalhava com ele em reunião mediúnica, não era só em evangelização, não era só levando conhecimento da doutrina, reunião mediúnica, onde a gente esclarece os irmãos necessitados que partiram para lá e não perceberam ainda. E essa irmã desencarnou e só depois de 2 anos foi conduzida para a reunião mediúnica da casa onde participava para poder ser esclarecida.
Então isso é importante a gente saber. Porque não adianta você dizer, eu conheço a doutrina, eu frequento a doutrina, se você não traz a doutrina para a sua vida. Se você não se prepara para a única certeza da vida, que é a morte. Porque a gente pergunta, está preparado para a morte? A maioria diz que não. Tem uns que se ufam assim de orgulho e dizem, eu estou. E eu falo para eles, eu quero ver quando ela bater na porta. Porque a coisa muda. E muda muito, sabe? Eu vi muito espírita dessa cidade aqui tremer as bases quando a morte bateu na porta. Muitos, não foram poucos. Então que isso sirva de lição para a gente. Porque quando ele fala isso aqui, a obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos. Como eu falei para vocês, uma grande parte desencarnou e não sabe que desencarnou. Você tem, por exemplo, no livro de André Luiz, o livro Ação e Reação. O livro Ação e Reação, o caso do Luiz, o livro Ação e Reação, em que ele está sendo obsidiado, entende? E o Leonel e o seu irmão levam 11 espíritos que não tinham consciência que havia desencarnado, que viveram na usura e colocaram próximo do Luiz, que também padecia do mal da usura, para que ele tivesse uma sobrecarga mental de tanto pensamento envolvido o dinheiro, que ele era tão fácil de ser influenciado. Você vê, por exemplo, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando ele está indo para as cavernas, que a irmã fala que ele não tem condição de penetrar ainda no interior das cavernas, mas que ele ficasse na orla, porque se ele foi orientado nesse sentido, é porque ele iria encontrar algo de interessante naquela região. E algo de interessante que ele encontrou foi o avô dele. O avô dele que ainda padecia da usura, que estava naquele mundo cheio de lama, pegando lama do chão e vendo dinheiro, vendo ouro, vendo as posses deles. E junto com ele tinha mais 4, fazendo de tudo para que os outros não viessem roubar as suas fortunas. E na verdade não passava de lama. Então são essas almas inconscientes que desencarnam, que nem perceberam que desencarnaram, mas que são usadas pela espiritualidade inferior para influenciar os encarnados. Entende? Eles não perceberam ainda que estão do lado de lá. E alguns que perceberam que estão do lado de lá e continuam em suas ilusões, eles também às vezes não percebem o mal que fazem para os outros. Tem um exemplo que eu acho muito interessante do livro Libertação, de André Luiz, em que ele, quando está próximo do final do livro, eles acendem uma rede protetora no apartamento da irmã que estava sendo obsidiada, e aquela luminosidade espiritual atrai muitos espíritos que estavam vagando, que vêm buscar ajuda. E uma dessas que vem buscar ajuda é uma irmã que chegou a se matar tomando substância corrosiva. E ela se arrependeu desde o momento que logo tomou e partiu para o mundo espiritual. E ela deixou 2 crianças. E ela, muito entristecida com ela mesma, porque não tinha mais os filhos, entende? Sentindo a situação dos filhos aqui na Terra, ela ia em busca deles para tentar ajudá-lo de alguma forma. Porém, toda vez que ela chegava junto das crianças, as crianças tinham crise de asma, se asfixiando. E ela não conseguia entender por quê. Até que um dia ela percebeu que eram os fluidos dela, que ela padecia pela substância corrosiva que havia inalado, que ela tinha também a falta de ar, que passava para as crianças dela. E as crianças ficavam adoentadas. Esse é um tipo de obsessão, como ele está falando aqui. Ela não tem consciência dos próprios atos. Entende? Ele percebeu que está desencarnada, mas ela não percebe a influência negativa que ela ainda exerce sobre os outros. Entende? E existe um monte de entidade por aí desse jeito. Entende? Que fica vagando ainda no seu desespero, entende? E que termina perturbando os outros sem saber. São muitos irmãos nossos
que estão nessa situação, que entram naquela obsessão não odiosa que a gente chama de espíritos simpáticos. Porque a obsessão ela pode ser odiosa e não odiosa. A obsessão não odiosa são os simpáticos que eu tenho no mundo espiritual, porque eles não querem me fazer mal. Mas eles querem encontrar o calor dos fluidos que eu tenho, que são similares aos que eles também gostam de ter. E esse calor fluídico que eu passo para eles, alimentam eles na ilusão que eles vivem ainda no mundo espiritual. Então, esses irmãos, eles terminam sendo obsessores, entende? E eles não têm o intuito de odiosidade, de querer necessariamente nos prejudicar. Entende? Mas uma vez que você convida eles a mudarem de sintonia com você, eles ficam muito perdidos, e ficando perdidos, eles voltam para que você não mude, porque se mudar, ele perde esse calor espiritual que a gente dá para eles. Então, são esses tipos de irmãos que ela está falando, entende? Eles não querem prejudicar. O que é diferente da obsessão odiosa. Porque a obsessão odiosa, ela vem por vingança daqueles que foram prejudicados por nós, ou que se sentiram prejudicados. Eu venho também por inveja, por saber que, por exemplo, nos casos muito comuns que a gente encontra na reunião mediúnica, por inveja, são os irmãos que nós tivemos em encarnações passadas, que continuaram vagando no mundo espiritual e não foram ainda acolhidos para serem esclarecidos. Muitos desses irmãos, quando a gente reencarna, eles se aproximam de nós, porque existe uma atração muito grande, eles chamam aqui de afinidade moral, entre nós e eles, sabe? E quando eles chegam junto da gente, que nos encontram com uma vibração diferente, que nos encontram sem praticar os vícios que a gente praticava na encarnação anterior, eles ficam com inveja. Entenda por inveja essa sensação de desgosto ou raiva que a pessoa sente pela posse ou sucesso dos outros. É muito interessante a gente saber a definição de inveja, porque a inveja ela é um mal peculiar muito comum no planeta de provas e expiações. Então, muitos irmãos que foram amigos no ontem se tornam adversários no hoje por inveja, porque você foi um pouco adiante e ele ficou para trás, sabe? Então, isso acontece muito. Então, obsessão odiosa é por vingança, inveja, por oposição ao bem. São muitas as falanges do mundo espiritual inferior, entende, que fazem de tudo para tentar apagar os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. E você querer participar disso e levar essa instrução para os outros é motivo de sofrer um assédio por parte de Deus. Mas isso não é motivo para você ter medo de não ir atrás do bem, de não ir atrás de Jesus. Porque se você tem essa diversidade, você tem, entenda, uma corrente imensa de irmãos positivos e fluidos bons a nos ajudar. Compreenda que o universo ele é eterno. Deus sempre existiu, então o universo é eterno. Então, desde sua eternidade que Deus cria espíritos. E nesses espíritos que Deus cria, eles passam pelo estado primitivo, prova e expiação, regeneração, ditosos e celestes. Então, se você for ver direitinho, a quantidade de planeta que tem, a quantidade de espírito que já evoluiu, que já está no caminho do bem, é imensamente maior do que os que ainda estão no caminho equivocado do mal. Quando você se projeta do lado do bem, você sofre toda essa energia boa que vai trazer para junto de você o que você precisa para continuar sendo um trabalhador do bem. Então a força do bem, ela é imensamente maior do que a força dos opositores do bem. Às vezes eu vejo as pessoas com receio de sofrer o assédio desses irmãos ignorantes. Entende? O assédio desses irmãos ignorantes, isso faz parte da caridade. É assim que a gente consegue ajudar os outros. É assim que a gente vai levar nossos pensamentos novos para aqueles que ainda estão com os pensamentos velhos. Eu vejo as pessoas na casa espírita dizer que querem fazer caridade. Ah, onde é que eu vou fazer caridade? O que é que eu vou fazer aqui para fazer caridade?
E eles nunca despertaram ainda que a maior caridade que eles podem fazer é deles para com eles mesmos e para aquelas atmosfera espiritual que os envolve. Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quer fazer caridade? Seja um bom trabalhador do bem. Mas seja com determinação, sabe? Porque você dizer que é, mas no fundo você ter dúvida, você não é ainda, nem está querendo ser, porque a dúvida vai te vencer. Eu costumo falar muito para as pessoas, quando a gente dá uma orientação, alguma coisa, somente lá no consultório, que eles dizem, eu vou tentar. E eu já falo para ele, não tenta porque você já está perdido. Quem tenta no fundo não quer. Aquele que quer dizer, eu vou fazer. Esse sim está determinado a fazer alguma coisa, sabe? Então, é nesse sentido que a gente entende essa obsessão odiosa. É por inveja, por vingança, oposição ao bem, ou por covardia moral. Entidades que são pusilânimes, não têm energia para dizer, eu vou fazer uma coisa. Eles vivem uma verdadeira Maria vai com as outras, sabe? Ah, tá assim, eu vou desse jeito, o outro fala que é assim, também vai daquele jeito, entendeu? Eles não têm força moral. São pessoas fracas, entende? Que ainda não conseguiram tirar de si a energia que precisa, com a fé que vai os alimentar para querer dizer, eu vou fazer mesmo, sabe? Vai chover canivete, mas eu vou fazer, não interessa. E vai à luta, sabe? Então a covardia moral é uma das grandes portas que se abrem para a obsessão no mundo espiritual. Então é assim que a gente precisa entender, sabe? Porque esses irmãos, conscientes ou não dos próprios atos, entende? Eles estão o tempo todo participando da nossa vida. E entenda que aqui eu coloquei um negócio chamado pensamento tipo 1 e pensamento tipo 2. A gente já estudou isso, mas é bom sempre relembrar um pouco, sabe? Porque o pensamento tipo 1 é aquela pessoa que não reflete, sabe? Ela não gosta de gastar energia. Ela vive de hábito. Ela vive de automatismo, entende? Ela vive de, eu sinto, eu sei o que eu sinto e continua vivendo o que sente e não questiona. O pensamento tipo 1 é aquela pessoa que não gosta de praticar o autoconhecimento. O pensamento tipo 1 é aquele que não gosta de praticar a educação emocional. É aquela pessoa que tem preguiça de pensar. Entende? E a forma mais fácil de você ver uma pessoa que tem preguiça de pensar é a pessoa que tem preguiça de ler. E a pessoa fica incomodada, ela pega uma página, lê um parágrafo, terminou de ler, ela não sabe nem o que tem lá. Entende? Essas são pessoas que vivem de pensamento tipo 1, porque o pensamento intuitivo dela abunda na mente dela e ela não consegue sair para um pensamento reflexivo, sabe? Ela não consegue ter pensamento dedutivo, ela não consegue abstrair a coisa, sabe? Ela fica apenas repetindo, que nem papagaio, palavras, entende? Depois que termina de ler aquilo, não acrescentou em nada na vida dela, porque nem o pensamento informativa ela consegue ter. E aí você já viu, a gente já estudou que a aprendizagem é composta de pensamento informativo, reflexivo, a concordância do pensamento que você está aprendendo para que você pratique com sua vontade consciente do que você está fazendo. Então nem o primeiro passo ela consegue dar. Então quanto mais a pessoa tem preguiça de ler, mais mostra que ela vive de pensamento tipo 1. E mais vivendo de pensamento tipo 1, mais ela é influenciada pela espiritualidade que a acompanha. Porque esses espíritos simpáticos, mesmo não sendo odiosos, eles não querem que ela vá para frente. Porque elas se sentem nutridas fluidicamente com a própria ignorância que a pessoa está vivendo. O que é diferente da pessoa que tem um pensamento tipo 2. Essa é a pessoa que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de aprender, vai em busca de coisas, entende? Enfrenta desafios. Ela quer fazer alguma coisa de melhor na vida dela. São pessoas que gostam de sentar e ficar refletindo e analisando tudo que chega, sabe? São pessoas que realmente vão para frente, sabe? Se você é uma pessoa desse jeito, te garanto que do teu lado só vai ter espírito bom. Porque espírito bom é esse, tá? Ele gosta de progredir, ele gosta de estudar, ele gosta de ir adiante, sabe? Então, cuidado com isso, porque isso tudo interfere na atmosfera espiritual que vai te envolver, como ele continua dizendo aqui. Essas pessoas conscientes ou não de seus próprios atos
Vincula-se aos indivíduos com o qual mantém afinidade moral e psíquica. E aqui ele define duas coisas, né? Afinidade moral e psíquica. Afinidade moral, entenda por moral, aquela definição básica que a gente sempre fala, né? É a capacidade que eu tenho é a parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Então, a atividade moral, ela mostra a conduta. Como você vive. Aquilo que você gosta de fazer. Entende? Os prazeres que você tem na terra. Aquilo que te encanta. Aquilo que você se sente bem. Que você chama, aqui é a minha praça. Aqui eu nado. Aqui eu mando, sabe? É isso que a gente tem que entender. Essa atividade moral. Entende? Como você vive. O que é que você faz no seu dia a dia. Isso vai atrair para junto de você entidades do mesmo quilate. Daquela mesma forma que gostam de viver. Então, se você é fofoqueiro, só vai ter fofoqueiro junto de você. Se você é ingrato, só vai ter ingrato junto de você. É assim que a gente precisa entender. E a maneira mais fácil de você entender sua conduta e a prática de deveres é quando você faz o autoconhecimento, você vai se analisar como é que você se comporta. Porque comportamento e conduta são coisas que andam juntos, né? E só assim você percebe, entende, que você está fazendo coisas muito equivocadas na vida. E isso é um trabalho pessoal, individual, e ninguém transfere para os outros, entende? Porque só eu sei o que eu sinto com a conduta que eu estou vivendo. Só eu sei, entende, quais são os apetites psíquicos que estão me envolvendo, sabe? Então são coisas muito peculiares das pessoas. Então entenda que a obsessão, ela não cai de paraquedas. Ela não acontece ao acaso. Ela não surge do nada. Essas influências que eu tenho, elas chegam até mim pelas imperfeições que eu vivo ou pela ignorância que eu me entrego. Sempre a obsessão que você vai ter, entende? Vai refletir em você as qualidades do ego, seja o ego mascarado das imperfeições, seja o ego ignorante daquilo que não sabe. E aí a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque as imperfeições nossas nos encaminham para as tentações. E a ignorância ainda para os males que eu ainda posso praticar. Por isso que no Pai Nosso, Jesus deixou para a gente, não nos deixeis que entremos em tentações, imperfeições do ego. E livrai-nos de todo o mal, é a ignorância do ego. Então, quando você estiver fazendo a oração do Pai Nosso, vou falar essa frase, você entenda. Aqui, onde é que estão minhas imperfeições? Porque eu peço para Deus me orientar para que eu não caia nas tentações. Ele vai orientar quando? No dia que eu sentar e querer olhar para mim e ver quais são minhas imperfeições. No dia que eu tiver coragem de olhar para mim mesmo e dizer, eu vou praticar o autoconhecimento. Ou você quer que Jesus se materialize e diga, você é isso, aquilo. Esqueça. Esqueça. Jesus só mostrou o caminho do bem para a gente. Só o caminho do bem. A gente é que tem que ir em busca de nos conhecer. Porque o mérito vai ser meu, não vai ser dos outros. Se os outros fazem para mim, é porque o mérito é dos outros, não é meu. Se o mérito é dos outros, eu também não vou ficar com nada. Então que a gente caia em si e entenda a importância que a gente precisa ter de praticar o autoconhecimento. Mas entenda que não é só autoconhecimento para você conhecer, não. O autoconhecimento vai te trazer na tua consciência algo equivocado que você pode e deve fazer algo de melhor em cima disso. O autoconhecimento ele vai te abrir as portas para que você tenha autocontrole e não continue fazendo as coisas erradas. O autoconhecimento vai dizer, olha, tem uma luzinha aqui amarela toda vez que você passar por essa circunstância de novo. O autoconhecimento vai te tornar vigilante, para que na próxima oportunidade que você for passar pela experiência que te gerou o equívoco, você diga para você, pare, não vou mais fazer isso. Isso eu sei agora que não é correto.
eu tenho consciência que isso não só é equivocado, como eu tenho consciência também de como eu devo fazer certo. É com esse autocontrole, com essa lucidez que você vai olhar para você mesmo e dizer, agora eu vou fazer diferente. E fazer com consciência, porque é isso que vai trazer aprendizagem para você. Porque agindo com a sua vontade, consciente do que você está realizando, você está montando um novo arco reflexo cerebral no caminho mais edificante da sua vida. À medida que você também está deixando aquele caminho da circuitaria neuronal que te gerava as tuas imperfeições ou a tua ignorância, ele cada vez mais calado, sem ter atividade. Então eu vou transmutando energia negativa em uma energia positiva. E eu fazendo isso, eu vou estar me desvencilhando das influências negativas, da minha ignorância, das minhas imperfeições, e atraindo para junto de mim uma inteligência positiva, de espíritos mais evoluídos e bons que querem o meu melhoramento. Porque se eu tenho os espíritos simpáticos, que são a obsessão não odiosa, eu tenho os familiares que me estimulam no caminho do bem. É uma questão de cada um de nós ir em busca deles, porque eles já estão em nós. Eu que me distancio quando faço algo equivocado da vida. Então, é com esse pensamento que a gente começa a entender, sabe? Que as nossas afinidades morais e psíquicas, elas precisam de uma conduta nossa para que a gente vá adiante e ajude esses irmãos a ir adiante. Isso se chama de caridade. Caridade que você está tendo consigo mesmo de se tornar uma pessoa melhor. Caridade que você está tendo com os outros que estão iludidos no caminho do mal e se alimentando dos teus fluidos, que você está acalentando eles no caminho da ignorância e das imperfeições. Quando a gente fala para vocês que o umbral e as trevas só existem por nossa causa, é uma grande verdade. Principalmente no ambiente trevoso. Esse sim é que precisa dos fluidos ilusórios nossos, para continuarem nas ilusões de poder que eles querem ter. Eu vejo as pessoas falando muito das trevas, dizendo muita coisa das trevas, mas elas ainda não acordaram que ela é um dos nutridores dessas trevas. Porque toda vez que eu faço algo equivocado, saindo do caminho do bem, eu estou nutrindo o mal. Quando Jesus falou para a gente que ninguém há de servir a dois senhores, ele deixou muito evidente isso. Só tem dois caminhos na vida, o bem e o mal, o certo e o errado. Você escolhe. Fez o bem, você está o bem junto de você. Fez o mal, você está com o mal junto de você. Fez o bem, você está nutrindo o bem no universo. Fez o mal, você está nutrindo o mal. Então não adianta você viver de mais ou menos. Porque o mais ou menos já é o mal dissimulado, de que um dia vai querer fazer o bem. No fundo ela já sabe qual é o bem, mas se contenta muito mais em fazer o mal. E fica em cima do muro o tempo todo. É nesse sentido que a gente tem que entender que você ou é ou não é. Não tem como. Então se tem influência negativa, agradeça a Deus. Porque é assim que Kardec fala. Na Revista Espírita de 1863, no final do primeiro capítulo, aquela revista é linda, é a primeira mensagem que Kardec dá, sabe? É uma instrução que ele dá sobre os obsessos de Mozzini. E ele fala justamente isso da obsessão simples. A obsessão simples não passa de um exercício moral. Isso aqui, ó. Exercício moral. Em que você vai ser convidado a fazer coisas equivocadas. E você, como uma pessoa lúcida, vai dizer, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que é certo. Entende? Então agradeça a Deus. Porque isso acontece para que você tome uma iniciativa melhor na sua vida. Se não fosse desse jeito, você ficaria acomodado do jeito que está. Porque o ser humano vive de preguiça, sabe? Uma das coisas mais conhecidas em neurociência é que todo mundo fala, sabe? Que o cérebro da gente é preguiçoso, gosta de economizar energia. Não é que a gente é preguiçoso e gosta de economizar energia, não. É porque a gente se acomoda e precisa de uns chapalhões na vida para poder acordar para a verdade, sabe?
Porque cérebro, quanto mais você usa, melhor ele fica. Quanto mais você não usa, mais ele vai se degradando e degenerando. É assim que acontece no cérebro da gente. Se você quer ter um miolo bom, cheio de energia, potente aí, não caducar essas coisas todas, use. Mas use no caminho do bem. Trabalhe, vale, estimule, tenha contato social, vai ter reserva cognitiva e reserva social. Isso vai empurrar tudo que é doença neurodegenerativa para frente na sua vida. Então não fique nessa ilusão, sabe? Então quando Kardec fala isso, ele fala com propriedade. Obsessão simples não passa de um exercício moral e mais nada. Tá? E é essa que abunda na natureza. Então compreende bem a definição de moral. Veja que isso é um exercício que está na sua vida e aproveite. Porque todo mundo diz que quer sair dessa vida melhor do que quando chegou. Pois então, só vai conseguir se você trabalhar. Entende? Trabalhar é fazer o que é útil, que vai trazer benefício. Então a oportunidade é essa. Para eu ir atrás do que é útil, que trazer benefício, eu tenho que conviver com as diferenças e fazer minhas decisões. Entende? E essas decisões fazem parte da nossa memória, da nossa atividade frontal, da nossa memória executiva, entende? De fazer escolhas, entendeu? Eu quero isso aqui e eu vou lá e faço. Entende? Isso depende de decisões íntimas nossas. Entende? O seu cérebro está aí, seu pré-frontal está aí, você vai usar se você quiser. Se você não quiser, também não usa. Não usando, uma coisa acontece, ele vai degenerar. E degenerando, você vai ter os quadros demenciais da vida. Porque é assim que acontece, sabe? Então, cuidado com essas afinidades morais e psíquicas, porque se moral é estudar a conduta e os deveres, essa atividade psíquica aqui, ela fala de um ponto a mais profundo, sabe? Mais profundo. O que é que eu costumo pensar, hein? O que é que passa por minha cabeça nos pensamentos que eu tenho? Você já analisou os pensamentos que estão te chegando? Porque é aí que tudo começa na vida, né? É pelo pensamento. E você começa a entender, com o passar do tempo, que o pensamento ele é composto de 3 coisas que não se separam uma da outra. Todo pensamento ele tem um conteúdo cognitivo que é a ideia que está sendo transmitida. E aquela ideia que está sendo transmitida é uma opinião própria daquele conteúdo cognitivo. E essa opinião própria a gente chama de julgamento. Toda opinião que eu estou formando, eu estou fazendo um julgamento. E o que é mais interessante, por trás dessa opinião e dessa ideia, existe um afeto que deu origem a isso tudo. Porque a gente só fala daquilo que a gente sente. É o sentimento que vai fazer brotar as ideias em mim e formar as opiniões que tenho em mim. Então, cada pensamento, ele é envolvido disso aí. A ideia, o julgamento e a emoção. E é aí que a coisa começa a ficar mais interessante ainda, sabe? Porque toda vez que você absorve uma ideia, na verdade você não absorveu aquela ideia. Na verdade você se identificou com a emoção que deu origem àquela ideia. E é aí que a coisa fica muito interessante mesmo, sabe? Porque é essa emoção que vai fazer parte de mim. É essa emoção que vai fazer com que eu me convença de que aquela ideia é realmente boa. É uma opinião que eu gostei. Então, quando você absorve um pensamento edificante, você está trazendo para junto de você uma opinião melhor do que a sua. Com uma afetividade também melhor que a sua. É por isso que você tem que trazer o conhecimento informativo para ele ser reflexivo em você. Você absorver a emoção daquela ideia junto com as emoções que você tem. É isso que vai dar liga. É isso que vai trazer encaixou. É aquilo ali que agora que eu entendi, que eu refleti, eu sinto em mim. E você sentindo em você, você vai usar a sua vontade para poder realizar aquilo com energia sua, sabe? De uma decisão nova, de você dizer, agora eu vou fazer diferente, entende? E isso vai te trazer motivação, isso vai trazer energia para que você
coloque sua vontade em atividade, sabe? Então, analisa o que tu está pensando. Pratica o autoconhecimento, que isso vai ser a porta de entrada para você ver também os pensamentos que te chegam. Porque quando as circunstâncias foram acontecendo, você já vai percebendo os pensamentos que estão chegando. E percebendo os pensamentos que estão chegando, você automaticamente, como já fez a capacidade de ter discernimento, usando o seu autoconhecimento, você já vai usando o discernimento, separando as coisas, sabe? Isso é certo, isso não é, isso aqui é bom, não é? Então, vai separando, mas depois você usa o bom senso e dizer, eu quero ficar com o que é bom. Isso que é ruim até me dá uma vontade de fazer, tá entendendo? Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer o que é bom. Eu vou fazer o que é certo. E é assim que você vai mudando a sua atmosfera espiritual. É assim que você vai se tornando uma pessoa melhor. É assim que você vai estar progredindo. Através de um esforço próprio seu. Porque, entenda, as rédeas do teu destino estão junto contigo. Deus não deixou isso com ninguém. Só com você. Porque é você que vai nutrir a sua vontade. É você que vai nutrir a sua intelectualidade de querer aprender alguma coisa nova. É você que vai ter que trabalhar em você a inteligência emocional que depende exclusivamente só de você. Então tudo que você tem precisa só de você. Não pense que a sua vida está na mão dos outros, porque não está. Se você está vivendo desse jeito, você está vivendo de auto-engano. Você está dizendo que Deus errou, entende? Você é uma vítima incapaz, enquanto aquele outro que você acha que toma conta de você vai ser o mártir salvador da sua vida. Isso é a linguagem uma figura de linguagem mais equivocada que pode existir no mundo. É você se colocar na posição de subserviente. Coitadinho de mim. Eu preciso de fulano. Porque sem fulano eu não sou nada na vida. Não. Você precisa de você. Mas de você uma pessoa consciente. Tendo essa capacidade de analisar e julgar a sua realidade, fazendo juízo de valor da sua vida, daquilo que você está realizando. É isso que você precisa. Porque você não é um doente mental. Você tem capacidade de raciocinar, de analisar, de refletir, de ponderar, de fazer decisão, planejamento, escambau a quatro. Entende? Isso está tudo à tua disposição. Você não usa porque não quer. E é como eu falei aqui, cérebro é isso. Quanto mais usa, melhor ele fica. Quando menos usa, mais ele vai atrofiando. Então, isso que a gente está estudando é de fundamental importância, sabe? Porque essas influências negativas que entram em sintonia comigo não vão querer que eu vá para frente. Porque se eu for para frente, eles vão ter que se distanciar de mim. Ou então eles vão ter que ir para frente também. Então, é uma questão de decisão. É uma questão de consciência do que você está realizando. E não adianta você dizer eu não consigo. Porque isso também é outra crença limitadora. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu nasci para sofrer, eu sou assim mesmo e vou morrer assim mesmo. Isso sim, chama-se de subjugação. A pessoa que já não tem energia para reagir. O outro é que manda nele. A vontade dele já é inoperante. Ele já se considera incapaz na vida. Aí você vai dizer, está lascado. Não, não está. Não está. Porque Kardec pergunta, a pessoa pode por si mesmo tratar dos quadros obsessivos? Ele fala, sim. Qualquer um pode, por si mesmo, se libertar das suas obsessões. O que lhes falta é vontade e esforço. Ah, quantos são poucos os que se esforçam na terra. É isso que falta pra gente, sabe? Sair da nossa covardia moral. Mostrar que a gente tem que se esforçar para vencer alguma coisa. Entende? E que você tem que usar a sua vontade. Essa capacidade de você querer e de escolher. De fazer ou deixar de fazer alguma coisa subjetiva ou objetiva. Essa capacidade de querer e de escolher está no teu pré-frontal. É a capacidade de decisão e de ter planejamento. Depende só de você. É você com você mesmo, porque o problema é seu, não é do outro, não é do pai, nem é da mãe, nem é do irmão. É seu, acabou. Os outros vão, no máximo, colaborar com aquilo que eu resolvi fazer. E toda vez que você resolve fazer alguma coisa, sempre vai ter alguém do teu lado. Se é coisa ruim, vai ter gente ruim. Se é coisa boa, tem gente boa também. Não interessa, mas sempre tem alguém. A decisão é sua. Eu quero ser bom, vai aparecer gente boa. Eu quero continuar ruim, vai continuar com gente ruim. Porque o pensamento atrai. E a vontade é que realiza, sabe?
Então a gente tem essas coisas todas aqui, tem essas afinidades morais e princípios, temos. Mas não é só no caminho equivocado da vida, não. Temos também no caminho do bem. A hora que você quiser, o Anjo da Guarda está aí à sua disposição. Para te trazer ideias novas, mas que você vai decidir. Para te trazer algo de luz para o teu destino, para a tua vida, planejamento. É você que tem que planejar. Ele vai trazer só a ideia. O que você vai fazer depende de você. Porque é você que vai ter que construir para você mesmo, não é ele. Entendeu? Ele vai te trazer inspiração no caminho do bem, do belo e do bom. Entende? Se você não faz isso, vai ter só espírito equivocado. Então, vai ter essa afinidade moral. Essa palavra afinidade, ela é uma das primeiras forças que existe quando Deus começa a criar. Porque a primeira experiência que o princípio espiritual passa é no reino mineral. E no meio mineral só existe isso, a afinidade entre moléculas. É aí que eu começo a desenvolver alguma coisa, pela energia da afinidade. E nunca mais, a partir desse momento, eu vou deixar de exercer essa afinidade, que a gente chama de simpatia. Aqui nós somos simpáticos. Que tipo de afinidades a gente gosta de ter? É uma questão de escolha. Porque no princípio inteligente, lá no reino mineral, era só energia. A coisa vai se desenvolvendo. Hoje eu estou no reino nominal. Eu faço escolhas e vou educar as minhas afinidades. Isso sim é progresso, sabe? Então que a gente saiba analisar essa simpatia. Por quê? Porque isso vem desde as uniões, desde a força sexual da vida. Entende? Então, analisa as simpatias que você tem. Analisa as antipatias também. Tem capítulos próprios no Livro dos Espíritos sobre isso aí. Uniões antipáticas, uniões simpáticas, tem tudo lá. Vai ler, vai aprender aquilo lá. Para que você sinta a sua energia onde está sendo direcionada. Entende? Porque a simpatia vai fazer isso, né? E vai unir uns aos outros. E ele fala aqui, quando é negativo, é resultante dos valores negativos. Que os unem desde passadas experiências, na atual ou em encarnações anteriores. Então, valores negativos. E aí você vê valores, conjunto de normas, princípios ou valores sociais que são aceitos e mantidos pelo indivíduo, grupo, sociedade, etc. Então, os valores que você vive, que faz parte do seu progresso, daquilo que você conquistou, daquilo que você acha que tem realmente peso, se for equivocado, dançou. Por isso que a gente costuma dizer, muito que é legal diante dos homens, é imoral diante de Deus. E não vamos confundir as coisas. Mas acontece que a gente vive muito mais nas qualidades de homens do que de espíritos encarnados. Para cada um de nós somos homens que temos um espírito em algum canto aí do nosso corpo, em algum canto aí tem espírito. Mas na verdade a gente tem para sentir que nós somos espíritos, passamos por experiências humanas. Coisa que a gente não faz. Quando eu sinto que eu sou um espírito passando por experiências humanas, eu estou trabalhando a minha consciência espiritual. Eu estou trabalhando o que é de Deus em mim. Os meus valores estão no espírito, não estão no homem. Quando meus valores estão no homem, eu dou valor à matéria, porque o que predomina entre nós são as qualidades materiais. Então, uma é a consciência espiritual, outra é a consciência da personalidade humana que eu estou vivendo. Você está educando a sua personalidade humana? Você está pelo menos analisando a sua personalidade? Porque a personalidade é isso. É um conjunto de condutas, emoções e pensamentos que vão gerar um comportamento. Você vai saber da sua personalidade quando você analisar seu comportamento. Você vai analisar o comportamento praticando o autoconhecimento. Não tem outro jeito. Quando eu estou praticando o autoconhecimento, eu estou analisando as minhas condutas, as emoções que eu tive para agir daquele jeito, entende? E onde é que está meu entendimento daquilo que eu estou fazendo, que é a minha capacidade cognitiva. É assim que a coisa funciona.
E não tem outro caminho para fazer, sabe? É assim e acabou. Então, que tipo de valores eu estou trazendo para a minha vida? Repito, trazendo para a minha vida. Entende? Porque você está trazendo isso para a sua vida de relação. Você vai ver isso na sua conduta. Quer viver de valores humanos? Opção sua. Viva. Mas eu te garanto uma coisa. Dentro da mediocridade humana que você está mergulhado, vai ter uma camada de espírito do mesmo jeito. E isso não vai ser saudável na sua vida. Isso vai ser doentio. Porque quando Kardec pergunta o que é a lei natural, ele fala: a lei natural é a lei de Deus. É a única que vai trazer felicidade. É ela que vai mostrar para você o que deve e o que não deve fazer. E que se você não fizer, vai se sentir infeliz. Então, ou você vive da sua consciência espiritual, onde está a lei natural, a lei de Deus, ou você vai viver da consciência humana, o que foge da lei natural, foge da lei de Deus, entra no mundo da matéria e vai sofrer. Vai se sentir infeliz. Para sentir na infelicidade, você analisar, pensar, refletir e voltar para o lado da felicidade, que é fazer a lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Na nossa consciência espiritual. Na consciência do espírito mortal que eu sou, e não na personalidade momentânea que eu estou passando. São coisas diferentes, e dá para você perceber a diferença de uma da outra. Porque a vida é desse jeito. E segue aquele fluxo, entende? Que nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e geralmente o que eu devo é o que eu não quero. E aí que está o problema, porque a nossa consciência espiritual, o que é divino em nós, nos chama para deveres. Quando Jesus falou mandamentos, que significa deveres maiores, que era para a gente praticar, ele não falou para a gente ficar fazendo o que quer. No Pai Nosso a gente diz: seja feita a tua vontade, Pai, na terra e no céu. Vontade é essa que está na minha consciência. Mas a gente fala isso da boca para fora, não sente o que está no coração do que a gente está dizendo, e a gente gosta muito de viver da nossa vontade, esquecendo a vontade de Deus. E quando eu vivo da minha vontade, os valores que eu estou tendo é as qualidades humanas, que tanto me apraz, que tanto me dá prazer. E aí eu vou dar cabeçada. Aí depois que eu dou cabeçada, eu vou chorando, que nem um menino birrento. O que é que eu fiz para merecer, meu Deus? Eu sempre fui tão bonzinho. E aí? Vai continuar se iludindo? Porque quando você parte para essa atitude de sentimentalismo, isso não passa do teu lado do ego mascarado, né? Não é ele que vive de sentimentalismo e de fingimento? Isso quando você não entra no ego evidente, né? Que é onde você se culpa, você reconhece: puxa, pisei na bola mesmo, então eu mereço sofrer. Não merece. Ninguém merece sofrer. O que a gente merece é aprender com o nosso sofrimento. Porque quem criou o sofrimento foi nós mesmos, sabe? Deus não faz sofrimento. Ele permite. Permite para que eu aprenda. E aprenda para que eu não siga mais, pelo caminho equivocado da vida. É assim que a gente tem que entender. Porque é assim que a gente vai progredir na vida. E não tem outra maneira, sabe? Então, entenda que esses valores negativos, eles podem ser de passadas experiências, atual ou de reencarnação anterior. As coisas equivocadas que eu faço hoje, e que eu faço e que às vezes repito, e isso vai formar um hábito, vai atrair para junto de mim entidades do mesmo jeito. Então as influências negativas que eu tenho, não pensa você que só são de encarnações passadas. Não. As encarnações passadas traduzem em mim os instintos que brotam naturalmente de mim, que eu nem fiz força, já está comigo, está entendendo? É pensamento tipo 1. O hábito não é algo que eu estou construindo hoje, com o caráter que eu tenho hoje. Pensamento tipo 1, instinto, essas coisas, é meu temperamento. Da medicina a gente diz que é genético, mas a gente sabe que não é nada mais, nada menos do que as experiências das encarnações anteriores, que brotam de uma forma instintiva.
Aquilo que eu construo hoje é com o meu caráter. Quando eu tenho um caráter equivocado, saindo do caminho do bem, eu estou atraindo para junto de mim entidades do mesmo quilate. Então, esses amigos que ainda não conquistei, podem ser dessa encarnação ou de encarnações anteriores. Você tem um exemplo muito bonito do livro, eu já falei para vocês, e torna a refletir, no livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, de duas mulheres que estavam sofrendo fenômeno físico de tudo que é jeito dentro da casa dela. Que leva para Kardec analisar, e o Espírito fala que essas mulheres estão desse jeito pela língua delas, que falavam muito mal dos outros. E que se ela fosse pensar, ia saber quem estava perturbando, porque quem estava perturbando já havia desencarnado sobre a influência degradante do que elas faziam com ele. Então, nem pensa você que as influências que você está tendo negativas são de encarnações anteriores, não são. Tem um princípio filosófico que diz: a vida é 10% do que me acontece e 90% do que eu faço diante dos acontecimentos da vida. É mais ou menos isso que Kardec fala no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, em relação aos problemas anteriores da encarnação e os problemas atuais da nossa encarnação. Então põe isso na cabeça, sabe? A vida é 10% do que te acontece. É o meu plano existencial. E 90% daquilo que eu faço diante dos acontecimentos da vida. E é mais ou menos isso, sabe? Você vem para casar uma vez, mas vai ter que aguentar aquele companheiro o resto da encarnação inteira. Então, casa uma vez e tem uma experiência de 40, 50, 60 anos com aquele bandido ou bandida do teu lado. É mais ou menos assim. 10% do que acontece, 90% do que eu faço diante dos acontecimentos da vida. Muita paz a todos. A semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Em particular, os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços pode ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Nós te agradecemos mais uma vez por esse aprendizado e pedimos a vossa misericórdia, a vossa proteção, o vosso auxílio. Nos ensina, Senhor Jesus, a ter paciência e tolerância. Derrama sobre esses lares, meu Pai, esses lares menos favorecidos, a paz, a serenidade, o conforto espiritual. Cuida, Senhor Jesus, desses nossos irmãos que se encontram abandonados, que se encontram dormindo pelas calçadas. Dê a eles a esperança, a fé, em nome de Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra